Pronto, boa noite a todos. Foi que aconteceu um pequeno probleminha com a internet, mas voltou. Espero que agora consigamos realizar nossa live. Boa noite. Eu preciso saber de vocês se vocês conseguem escutar. Conseguem escutar bem? Podem me dizer, por favor? Boa noite, Deus abençoe. Ah, certo. Então está funcionando bem o áudio. Ah, certo. Então, boa noite mais uma vez a todos. Vamos começar a nossa live sobre liturgia. É a primeira de uma série de lives que nós vamos fazer aqui para a Paróquia da Catedral. Espero que também a imagem toda esteja bem nítido para que seja uma live realmente com certa qualidade. Então, minha gente, vamos começar fazendo a nossa oração inicial. Vamos fazer um pouco de silêncio para pedirmos a presença de Deus em meio a nós, a presença do Divino Espírito, que é aquele que, dentro da Igreja, anima e atualiza o mistério da salvação, também por meio da liturgia. Vamos suplicar a presença do Espírito Santo, rezando o Vinde Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede de sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem, em relação a essas lives formativas que já foram iniciadas na terça-feira, né, com a live do Padre Jota sobre juventude, a minha especificamente sobre liturgia e a de Padre Rodrigo falando de Sagrada Escritura. Então nessa live, na verdade, nessa série de lives sobre liturgia, eu gostaria, antes de tudo, de dizer que não serão lives só para dizer o que pode e o que não pode. São lives para dar princípios litúrgicos, para a gente compreender a profundidade dos mistérios que nós celebramos e para a gente poder viver melhor aquilo que nós celebramos, sobretudo na vida da igreja, a vida litúrgica da igreja, cujo centro é o mistério pascal. Como nós sabemos, é a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia da igreja é toda em torno desse mistério. Mas quando nós sempre falamos na igreja, ou em alguma formação, ou em algum livro que vocês leem ou veem, nós encontramos o termo liturgia. Nós precisamos agora entender o que significa a palavra liturgia. E dentro dessa palavra nós temos diversas aplicações. Seja uma aplicação mais civil, seja aplicação religiosa, e nós vamos encontrar também a aplicação na Sagrada Escritura, tanto no Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, e vamos encontrar também a aplicação nos padres da Igreja e também nos documentos papais, diversos documentos dos papas que nos lembram a necessidade de darmos valor à liturgia. Então vamos começar fazendo a definição da palavra liturgia. A palavra liturgia é a junção de duas palavras gregas, laos e urgia. São duas palavras que unidas se tornam uma palavra só, ou seja, se torna uma palavra para designar um serviço público. Um serviço público que na Grécia Antiga era feito não de forma remunerada. Era um serviço, além de público, gratuito.
E na Grécia Antiga, os liturgos eram aqueles responsáveis também por financiar diversas obras em relação à arte, por exemplo, ou aos ginásios, ou à vida pública, mas era um serviço não remunerado. Não é muito diferente quando nós falamos, por exemplo, em relação à liturgia da igreja. A liturgia da igreja também é um serviço não remunerado. Nós aqui entendemos, em primeiro lugar, qual é o sentido da palavra. Repito, liturgia significa ação pública. É um serviço público, que na igreja assume também um novo sentido, já que tudo é superior em nosso Senhor Jesus Cristo e a igreja é dele. Então, na igreja, não é somente um serviço público civil, mas é um serviço em favor do povo. Mas nós podemos nos perguntar, esse serviço é o povo mesmo que faz ou é em primeiro lugar Deus que faz para nós? É Deus mesmo, meus irmãos. É Deus que realiza esse serviço para nós. A liturgia é a ação de Deus na sua igreja. O Cristo servo e o Cristo cabeça, é o mesmo Cristo, ele realiza essa ação de salvação na sua igreja, atualizando os mistérios sagrados nas nossas vidas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, na liturgia também acontece, na liturgia dos sacramentos, em especial do sacramento da unção dos enfermos, acontece uma ação, a mesma ação que Cristo realizava quando curava as pessoas que ele encontrava pelo caminho. Então, o sacramento da unção dos enfermos na liturgia atualiza, ou seja, torna presente aquilo que o Cristo Senhor já fazia e faz na sua vida. Então, é o Senhor mesmo que realiza com o seu poder, com sua graça, a ação na liturgia. Liturgia que é um serviço público, um serviço não remunerado, mas, sobretudo, podemos dizer que na igreja é um serviço de Deus em favor do povo, é um serviço nosso em favor do louvor de Deus. Nós louvamos a Deus também por meio da liturgia e nós também nos santificamos à medida que nós vamos nos aproximando dele, do Senhor. O Senhor que é a fonte de santificação. Ele mesmo vai nos santificando através da liturgia. E, sobretudo, na Santa Missa. A liturgia tem o seu auge na Santa Missa. Sacrosanto Concilium, um documento do Concílio Vaticano II, nos diz que a Eucaristia é fonte e é ápice da vida cristã. Portanto, é ali que se realiza propriamente o louvor perene, né, do Filho de nosso Senhor Jesus Cristo ao Pai, mas de um modo que não depende somente das nossas capacidades, da nossa ação, mas é Ele mesmo que realiza em nós, em primeiro lugar. Porque nós podemos pensar o seguinte, é o sacerdote sozinho ou é o povo que realiza a ação litúrgica? Mas, em primeiro lugar, é o próprio Deus, é o próprio Cristo que no sacerdote, seu ministro sagrado, realiza as ações litúrgicas. Não? Então, vamos entrar propriamente, fazer uma introdução geral sobre esse tema da liturgia e depois, um pouco mais na frente, nós vamos também falar da liturgia na Sagrada Escritura, no Antigo e no Novo Testamento. Tenho que dizer que na liturgia nós temos um momento extraordinário. E o que é um momento extraordinário? É aquele que é fora do comum, é fora do ordinário, da vida cotidiana. É tanto que na liturgia nós não usamos palavras cotidianas. Nós não nos portamos como nos portamos cotidianamente nas ações sociais, civis, etc. Nós não nos vestimos, no caso do sacerdote, do ministro, da liturgia, enfim, de modo comum. O sacerdote se veste de modo diferente para demonstrar também que aquele momento é extraordinário, é um momento de graça. Assim também os cânticos, toda a ornamentação e organização da igreja tendem para fazer daquele momento um momento ímpar, um momento indispensável para a vida nossa cristã, indispensável também para a nossa santificação, já que é desse meio também que o Cristo Senhor quis que tivesse, né, como intermédio para a nossa santificação, para a nossa vida ser cada dia mais próxima da vida dele, da vida divina. Então vou ler aqui um número da Sacrosanto Concilium, documento do Vaticano II, o número 8, que diz o seguinte: pela liturgia da terra,
participamos, saboreando-a já, na liturgia celeste celebrada na cidade santa de Jerusalém, para a qual, como peregrinos, nos dirigimos e onde Cristo está sentado à direita de Deus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Aqui, quando o texto da Sacrosanto Concilium fala sobre a Jerusalém, nós não estamos falando da cidade santa de Jerusalém aqui na terra, mas o que mesmo disse ali é a Jerusalém celeste, aquela que aparece no Apocalipse. É a cidade ideal, a cidade de Deus, onde nós nos encontraremos com Ele, e Ele é a luz dessa cidade. Então, com a ação litúrgica, com a ação da igreja, nós caminhamos em direção a, ou seja, a nossa santificação e salvação nele, no Cristo Senhor. E depois, de antemão, por meio da liturgia, nós já quase que degustamos as coisas celestes. Porque imaginemos aqui, na missa mesmo, quando nós temos presente Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade, nós temos ali o céu inteiro, porque o céu é o Deus propriamente, é Deus Nosso Senhor. Então, na ação litúrgica, nós temos já a degustação, mesmo que sob véus sacramentais, porque nós não temos a visão completa, mas nós já temos uma ideia de como será. Se já é bom louvar a Deus aqui na terra por meio da liturgia, quanto melhor será louvar a Ele no céu, na pátria celeste. E em relação a essa vida extraordinária que nós temos dentro da liturgia, nós temos que pensar que temos que nos preparar bem para viver bem a liturgia. Muitas pessoas pensam que a liturgia já começa imediatamente quando eu coloco o pé na igreja. O rito em si começa ali. Mas a minha preparação para viver bem aquele mistério deve começar antes, deve começar em casa. É o que acontece muitas vezes quando nós chegamos em muitas comunidades, não somente aqui, mas em muitas partes do Brasil, quando nós percebemos que ainda em nossas igrejas não existe um comportamento correto em relação ao espaço sagrado, em relação ao respeito às outras pessoas que estão participando também daquela ação litúrgica, em relação ao próprio Senhor que está presente na Eucaristia. Então, esse é um ponto muito necessário também para a nossa formação litúrgica. Aprendermos que nesse momento extraordinário nós temos que, mesmo com dificuldade por causa dos barulhos do mundo, de tantas coisas, dos pensamentos, etc., mas nós temos que nos adaptar ao Senhor, no sentido que nós temos que viver a vida divina bem, não fazendo com que seja um momento banal. Nós não podemos banalizar, nós não podemos fazer da liturgia um momento banal, como qualquer outro. E muitas vezes, outra coisa que podemos observar, tanto nas nossas ações como ainda em alguns lugares, é que as pessoas acham que o momento litúrgico, seja ele da missa ou de um sacramento, etc., é um momento social. Então chega e cumprimenta outra pessoa e já vai fazendo negócios e fala de troca e mexe no celular, que é um grande problema hoje em dia também na liturgia, e é uma conversa, enfim. Então vai tornando aquele ambiente que deveria ser um ambiente próprio para a oração, um ambiente agora de agitação. Não um ambiente de oração, mas de agitação. E para nós, como pessoas, como cristãos, nós devemos pensar também nas outras pessoas que estão ali. Muitas pessoas vão e estão rezando e muitas vezes acontece tanto barulho, tanto durante as nossas celebrações litúrgicas, quanto também antes da celebração ou depois. Não se reza antes para se preparar e não se reza depois para agradecer a Eucaristia que se recebeu ou o sacramento, enfim. E nós vamos entrar agora também em outro documento, que é um documento do Papa Pio XII chamado Mediator Dei, que fala também de liturgia. É um outro documento litúrgico, mas antes do concílio. Falamos primeiro do Sacrosanto Concílio, que é um documento do Concílio Vaticano II, agora desse documento do Papa Pio XII, que diz o seguinte sobre a pessoa do sacerdote na ação litúrgica. É ação do próprio Senhor Jesus Cristo, e é no sacerdote que Jesus demonstra a sua sagrada pessoa, representada pelo seu ministro, que é o próprio sacerdote. Este, ou seja, o sacerdote, pela consagração sacerdotal recebida, assemelha-se ao sumo sacerdote, ou seja, o Cristo,
e tem o poder de agir em virtude e na pessoa do próprio Cristo. Por isso, com a ação sacerdotal, de certo modo, o sacerdote empresta a Cristo a sua língua e lhe oferece a sua mão. O Papa coloca entre aspas esse termo, para dizer que, dentro da ação litúrgica, é o sacerdote o próprio Cristo. O Cristo está presente no sacerdote, como está presente nas espécies eucarísticas, como está presente na Assembleia que louva e canta ao Senhor, a Assembleia reunida em nome do Senhor, e está presente na sua palavra. Ou seja, é Cristo inteiro que está presente ali na Assembleia Litúrgica. Um outro fato muito importante sobre ainda essa questão da liturgia é que a liturgia não é simplesmente repetição de ritos. É também repetição solene, dizia o Papa Bento XVI, dos ritos, mas não só isso. Diz aqui o Papa Pio XII que é o próprio Cristo, é a ação de Cristo na igreja. É Cristo mesmo que faz, é Cristo mesmo que opera. De modo que, quando o sacerdote diz isto é meu corpo no momento da consagração, é o próprio Cristo Senhor que diz. Quando ele diz eu te absolvo no momento da absolvição, no sacramento da penitência, é o próprio Cristo que absolve. Quando ele unge, quando ele batiza, é o próprio Cristo, porque é ele que está presente no seu sacerdote para realizar essas ações na sua igreja. Lembremos o que ele disse, que não nos deixaria sozinhos. Ficou na Eucaristia e durante a ação litúrgica está no seu sacerdote. O sacerdote é configurado a Cristo, mas na ação litúrgica ele tem uma configuração, um modo de agir que se chama in persona Cristo, ou seja, na pessoa de Cristo, ele age na pessoa de Cristo. Ele é o vigário de Cristo. Por isso mesmo que nós temos que ter muita atenção em todos os momentos litúrgicos, prestar atenção e, se não entendermos, perguntarmos a quem entende, para que cada dia mais, de acordo com o desejo do Concílio Vaticano II, nós tenhamos uma participação mais ativa. Lembremos que uma participação ativa não é uma participação barulhenta, não é uma participação que todos têm que, por exemplo, fazer alguma coisa. Muitas vezes a participação ativa pode ser também no silêncio que você faz para ajudar na oração. A participação ativa pode ser também quando você eleva o seu coração a Deus. Como o sacerdote diz no prefácio, o corações ao alto. Então, no momento litúrgico, nós temos que ter os nossos corações ao alto, nossos corações em direção a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos entrar agora no tema da liturgia no Antigo Testamento. O primeiro texto que nós temos presente aqui é o centro do Pentateuco, ou seja, dos 5 primeiros livros da Bíblia. É também a festa importante para o povo judeu, já que lembra a passagem deles pelo Mar Vermelho, essa passagem, essa libertação do Egito. E depois, quando o Senhor ressuscita, também se torna importante para nós, mas não do mesmo modo que os judeus. Estou falando da festa da Páscoa. A festa da Páscoa era de uma centralidade dentro da cultura, e é ainda dentro da cultura judaica, que não é sem par, é uma festa sem par. Porque justamente recorda essa salvação, essa libertação de Deus na vida daquele povo que era oprimido por Faraó. Já em relação a nós, no Novo Testamento, a Páscoa simboliza, na verdade não simboliza, mas é Cristo mesmo que nos salva, que nos redime, que nos livra da opressão do pecado. Então, nós temos em Êxodo 28 também um outro relato. Falei primeiro da Páscoa, agora o relato da instituição sacerdotal no Antigo Testamento, já que estamos falando de liturgia, a liturgia no Antigo Testamento. E o sumo sacerdote do Antigo Testamento era Arão. Arão, irmão de Moisés. A sua investidura sacerdotal, ou seja, quando Arão é consagrado sacerdote, nós encontramos no capítulo 28 do Êxodo, do livro do Êxodo. E diz o seguinte, o que o Senhor diz a Moisés para dizer ao seu irmão Arão. Faze vir junto de ti, do meio dos israelitas, teu irmão Arão, com seus filhos, para me servirem no ofício sacerdotal. Arão, Nadab, Ebiú, Eleazar e Itamar, filhos de Arão. Ou seja, é Deus mesmo que no Antigo Testamento quis instaurar o sacerdócio
para o louvor do seu nome, o nome dele que é santo. Recordemos aqui os 10 mandamentos. Nos mandamentos, temos o mandamento de não chamar o nome de Deus em vão, porque é um nome santíssimo. Então o povo de Israel tinha essa obrigação de santificar o nome de Deus. Qual era o modo que eles faziam isso? Por meio do louvor e do sacrifício. Nós podemos ver no livro da Sagrada Escritura, no livro dos Salmos, o quanto o povo louvava a Deus por meio desses cânticos, que eram cantados no templo, que eram cantados posteriormente nas sinagogas, para o louvor dele. A palavra de Deus cantada. Lembramos aqui da centralidade e da importância também da palavra de Deus na vida litúrgica. E Arão foi o primeiro, foi o sumo sacerdote escolhido por Deus, e recordemos o que faziam os sumos sacerdotes no Antigo Testamento. O culto de Israel era voltado, centralizado no sacrifício no templo. Então, esses animais, no tempo de Moisés ainda não existia o templo, mas no tempo do rei Salomão, o construtor do templo, posteriormente o culto foi centralizado ali no templo. Antes já existia o culto sacrificial, ou seja, se derramava o sangue de um animal para suplicar a Deus a graça de um perdão, por exemplo, ou para louvar a Deus, ou para dar graças por algum motivo. Mas lembremos que era o sacerdote já que fazia essa ação no Antigo Testamento. E a importância do sangue. É tanto que Moisés fez uma aliança com o povo, uma aliança com Deus e uma aliança com o povo através do sangue. O sangue também era utilizado na crença judaica para a expiação dos pecados. Por isso também que no Novo Testamento, Nosso Senhor nos redime com o sangue, mas não com sangue qualquer, não com sangue de animais, mas com o seu sangue precioso. No capítulo 24 do livro do Êxodo, nós encontramos que Moisés tomou o sangue para aspergir com ele o povo e disse: o sangue da aliança que o Senhor fez convosco conforme tudo que foi dito. Ou seja, ele se utilizou do sangue de animais para fazer uma aliança. Mas lembremos o que diz o Senhor, tanto no Evangelho de Lucas, nos Sinóticos, enfim, e também nas cartas de São Paulo, em especial Coríntios, quando ele fala da instituição da Eucaristia, ele diz que o sangue agora do Senhor é o sangue da nova e eterna aliança. Lembremos que no Antigo Testamento ele também fez uma aliança com Moisés. Já agora, no Novo Testamento, ele verte o seu sangue para a remissão dos pecados de verdade, não simbolicamente, mas ele redime os pecados com o seu sangue de verdade. E era exigido, como é exigido ainda hoje para os sacerdotes, para os padres, a chamada pureza ritual. Ou seja, o sacerdote no Antigo Testamento, para celebrar a liturgia, o culto de Deus, deveria estar puro, deveria estar santo, de acordo com os parâmetros da cultura hebraica. Deveria fazer várias purificações nas mãos com água, deveria vestir as vestes especiais para fazer o sacrifício, para estar diante da presença de Deus, e não podia ter pecado. O sacerdote deveria se apresentar íntegro diante da presença de Deus. E no capítulo 16 do livro do Levítico, nós encontramos uma coisa muito importante, um outro fato importante para essa vivência espiritual, essa religiosidade, enfim, do povo de Israel, que é o dia da expiação, chamado por eles de Yom Kippur. É o dia da expiação, onde se era oferecido o sangue de carneiros e se era lançado ao deserto um bode pela expiação do pecado do povo. Ali também se suplicava a Deus o perdão desses pecados. Mas repita aquilo que foi dito antes. No Novo Testamento, a nossa relação não é mais com carneiros e bodes, com animal nenhum, mas é com o sangue de nosso Senhor. E depois nós ouvimos, por exemplo, no Salmo 133, onde o povo louvava ao Senhor no templo, que diz o seguinte: vinde agora, bendizei ao Senhor Deus, vós todos servidores do Senhor, que celebrais a liturgia no seu templo, nos átrios da casa do Senhor. Ou seja, já no Antigo Testamento tinha essa consciência da necessidade de se aproximar de Deus, e o meio também era o meio litúrgico, como nós fazemos por meio da liturgia da igreja ainda hoje. O meio é o que Deus ofereceu como símbolo no Antigo Testamento, ele nos dá como realidade no Novo, pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E no Novo Testamento, nós temos também
essa presença do sacrifício, mas não é o sacrifício como aquele do antigo, mas é um sacrifício de nova aliança. É o sacrifício dele na cruz. Ele mesmo na cruz é sacerdote, ele é altar e ele é cordeiro. O Senhor tem a plenitude de todas as coisas, por isso ele se basta em si mesmo. Ele é sacerdote, ele é altar e ele é também o cordeiro a ser oferecido em sacrifício. Lembremos que São João Batista chama o Senhor de Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus porque o Senhor em toda a sua vida teve uma vivência sacrificial, no sentido que ele se doou durante toda a vida e na cruz teve o ápice dessa doação, a cruz que foi necessária para a nossa salvação e que nos deu a vida. E na liturgia também, nós recebemos a vida divina por meio da Santíssima Eucaristia. Nós não podemos duvidar disso, meus irmãos. Recebemos Cristo inteiro na Eucaristia, por isso que é necessário também nos prepararmos interiormente para recebê-lo. E no Novo Testamento, nós temos diversos modos de se compreender a palavra liturgia, já que nós estamos fazendo uma introdução geral também sobre esse termo. O primeiro sentido é o sentido grego, aquele que eu disse no início, o sentido como obra pública, que nós podemos encontrar em Filipenses, no capítulo 2, versículos 17, 25 e 30. Depois também em Romanos, no capítulo 13, versículo 6. Nós encontramos a liturgia como obra pública. E em Romanos, no capítulo 13, versículo 6, diz o seguinte: é também por essa razão que pagais os impostos, pois os magistrados são ministros de Deus quando exercem pontualmente esse ofício. Ou seja, está trazendo aqui o termo como uma obra pública. Lembremos que na Grécia Antiga, em Atenas, se tinha o liturgo, aquele que financiava essas ações, como uma pessoa que ajudava também no meio social, claro, porque ele fazia esse auxílio para que se tivesse a promoção das artes, enfim. Então, temos esse primeiro sentido. Depois vocês podem ler também a outra citação que eu disse, de Filipenses, para poder entender um pouco mais e ver a aplicação da palavra liturgia no sentido civil. O outro sentido é propriamente a palavra liturgia como culto. Já tanto no Antigo Testamento nós temos essa concepção de culto, mas no Novo Testamento também. São Lucas, capítulo 1, versículo 23, e na carta aos Hebreus, capítulo 8, versículos de 2 a 6. Embora na carta aos Hebreus nós temos várias referências sobre essa questão do sacerdócio de Cristo e também do culto diante do altar do Cordeiro, diante do Filho propriamente, para com Deus. É o Filho que presta culto ao Pai. O Filho é Deus, o Pai é Deus e só Deus pode prestar esse culto suficientemente bom. E em relação à liturgia como culto, diz-nos São Lucas sobre São Zacarias, o esposo de Isabel, que prestava culto no templo no momento da anunciação do nascimento de João Batista. Ele era um sacerdote no templo, então nós temos essa referência. E na carta aos Hebreus, quando diz que o Senhor, o próprio Cristo, é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, erigido pelo Senhor e não por mão de homens. Lembramos que o templo de Jerusalém foi erigido por mão de homens, a construção dada pelo rei Salomão. Já esse templo novo, é no corpo do Senhor mesmo e não são os homens que constroem, mas é o próprio Deus que constrói esse templo. Depois nós temos o termo liturgia também como vivência pública da religião. E nós encontramos isso em Romanos, no capítulo 15, versículos de 26 a 28, e em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos de 12 a 13. Nós vamos encontrar a liturgia como a vivência pública da religião. E podemos ler em Coríntios, no capítulo 9. Realmente o serviço dessa obra de caridade não só provê as necessidades dos irmãos, mas é também uma abundante fonte de ação de graças a Deus. Quando se fala da vivência pública da religião, não estou falando somente do culto propriamente ritual do povo para com Deus, mas já São Paulo que nos fala das obras
que se pode fazer por meio das coletas, uma obra da vivência da religião no meio propriamente do povo. Depois nós temos a liturgia como culto espiritual. Lembremos que São Paulo nos convida a um culto espiritual, um culto racional, um culto de louvor a Deus. E nós podemos encontrar a liturgia como culto espiritual em Romanos, capítulo 15, versículo 16, e em Filipenses, capítulo 2, versículo 16. E em Romanos nós encontramos o seguinte: que o nosso Senhor Jesus Cristo é ministro de Deus e exerce a função sagrada. Ele exerce a função sagrada. Os apóstolos também exerciam essa função sagrada e promoviam também esse culto espiritual. Como já citei, esse chamado de São Paulo a fazer com que o culto não seja somente exterior, mas que o culto seja interior. Essa é a liturgia, é um culto interior e é um culto exterior. Não pode ser de um modo ou de outro, porque ele tem que manifestar também por meios sensíveis. A liturgia se manifesta também por meios sensíveis. Quando nós entramos na igreja, nós vemos imagens, nós temos o incenso, nós temos o próprio sacerdote, a Santíssima Eucaristia, nós temos meios sensíveis para celebrar. Nós celebramos e louvamos a Deus também com o nosso corpo, por meio dos gestos sagrados, próprios litúrgicos. Então, temos todo esse, podemos dizer, entre aspas, esse aparato para nos fazer degustar da liturgia com todos os nossos órgãos do sentido, seja pela visão, pelo olfato, pelo paladar, pela audição, enfim, nós podemos ter uma vivência completa litúrgica. Depois, nós temos o termo liturgia como culto ritual da comunidade cristã. Esse é muito conhecido, nós podemos recordar, por exemplo, dos primeiros cristãos, de Atos dos Apóstolos, que nos diz da vivência dos cristãos, que eles eram assíduos, o ágape fraterno, a fração do pão e a reunião que se tinha já ali em Atos dos Apóstolos para o louvor de Deus, a Eucaristia, sobretudo, que não é simplesmente uma reunião de irmãos, que é o sacrifício mesmo de Cristo Senhor. Depois, quando nós formos falar da Santa Missa, numa outra live, um pouco mais para frente, nós vamos entender a importância de toda essa introdução que eu estou fazendo aqui, para a gente entender, sobretudo, alguns aspectos da Santa Missa. Claro que a gente não vai poder ter a compreensão plena da missa, porque a missa é um mistério grandíssimo de Nosso Senhor. Mesmo que a gente tenha a compreensão de alguns termos, de algumas coisas, ainda assim continua mistério. E vamos ver aqui. Então, como culto ritual da comunidade cristã, nós temos em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, em Hebreus, capítulo 8, versículos de 2 a 6. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, nos diz o seguinte: havia então na igreja de Antioquia profetas e doutores, entre eles Barnabé, Simão, apelidado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho destinado. Ou seja, aqui nós temos também uma apresentação, ou seja, uma explanação sobre a vivência litúrgica já no período, claro, apostólico já se tinha, porque o Senhor já tinha instituído a Eucaristia, mas um relato dentro do texto de Atos dos Apóstolos e também na carta aos Hebreus. Esses textos vocês podem fazer uma consulta depois para ler, para poder meditar também e assimilar melhor. Diante de toda essa introdução, a gente pode pensar, mas qual é mesmo a finalidade da liturgia? Já que nós falamos do termo liturgia no início, falamos de liturgia no Antigo Testamento e da sua aplicação, a liturgia no Novo Testamento em diversos textos, da Carta dos Apóstolos, enfim. Mas qual é mesmo a finalidade da liturgia? A liturgia tem uma finalidade dupla, mas ao mesmo tempo unida. A primeira finalidade da liturgia é o louvor a Deus e depois a santificação do homem.
À medida que nós vamos nos aproximando do Senhor, de Deus que é santíssimo, nós vamos aprendendo dele, mas não somente uma apreensão psicológica, mental, cognitiva, mas nós vamos tendo uma vivência de intimidade com o Senhor, e ele vai, pouco a pouco, nos dizendo, nos mostrando como é que deve ser o nosso louvor. Isso se dá de diversos modos, se dá pela nossa conversão de coração, quando nós nos convertemos de verdade, nós louvamos a Deus, e isso, consequentemente, vai nos levar à santificação. E dentro da liturgia nós temos todas as possibilidades de fazer essas duas coisas, que são fundamentais. Louvar a Deus e nos santificar. Essa é a vontade de Deus. Então, dada essa introdução geral sobre esse tema, nós vamos ter outras lives para tratar, como já disse. Quero saber de vocês, se vocês têm alguma pergunta antes que a gente encerre a live. Se vocês têm alguma pergunta ainda sobre a temática, vamos aproveitar a temática de hoje, da liturgia no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ou do termo liturgia, ou da liturgia na igreja, algum aspecto que vocês queiram perguntar, para que também a gente possa responder algumas perguntas, para que eu possa responder algumas perguntas antes de encerrar essa live de hoje. Vamos ver algumas mensagens aqui. A dona Wagner pediu para depois colocar esses livros e seus capítulos. Eu falei aqui na live, então tem um momento específico aqui da live, que dá para retornar aquele momento, então dá para escutar bem, mas depois eu posso passar aqui também. Posso colocar em algum lugar aqui no Face, até mesmo no comentário aqui da live, esses capítulos e versículos. Depois a senhora me cobra, por favor. Certo? Então, é isso. Me parece que não temos nenhuma pergunta hoje. Então, vamos rezar para encerrar essa transmissão. Espero que tenha esclarecido um pouco sobre a terminologia e também a aplicação desse termo na Sagrada Escritura, para a gente perceber que muitas vezes a gente pensa que ser da liturgia ou a palavra liturgia é uma palavra qualquer, uma palavra banal, mas não, é uma palavra muito importante para a igreja, é muito importante também para a gente entender o sentido das ações, já que ela mesma a liturgia é uma ação litúrgica. Então nós temos que pouco a pouco buscar conhecer, viu, meus caros irmãos? Conhecer a liturgia de nossa igreja, conhecer a doutrina de nossa igreja e perceber que dia após dia nós temos coisas novas para aprender e que tudo em relação às coisas de nosso Senhor vale a pena, certo? E nos inteirarmos mais nesses temas para vivermos melhor, como disse no início. Para a gente viver bem, a gente precisa entender o que está vivendo, pelo menos de modo básico, e depois ir nos aprofundando. A Rosângela Ramos disse que não tem nenhuma pergunta, mas que gostaria de agradecer pela introdução. Agradeço também a vocês pela disponibilidade de estar aqui, né, de participar dessa live e dizer que nós vamos aprendendo também por aqui e com as lives que a Paróquia da Catedral vai disponibilizando. Alguém comentou aqui, Antônio Carvalho, foi bastante profunda a explicação. Sim, é claro, a gente tem que sempre aprender um pouco mais. Certo. E quando já citei aqui, mas os santos padres, os papas sempre vão dizendo e falando, o Papa Francisco recentemente falou sobre a não utilização de aparelhos de celular na Sagrada, na Santa Missa, na liturgia, enfim, porque dispersa muito. E nós percebemos que não somente isso, mas às vezes nosso barulho interior e o barulho exterior também atrapalha. Então vamos prestar atenção nisso, todos vocês que estão assistindo também, procurar fazer silêncio interior e exterior. Porque se nós estamos ali nos dispondo ali a rezar e não começamos com silêncio, nós não vamos conseguir rezar bem.
O primeiro passo para a oração bem feita é o silêncio. Silenciarmos para ouvir a voz de Deus. Na igreja a mesma coisa, em todos os ambientes da igreja. Precisamos mesmo silenciar e deixar que Ele fale. Ele que é o autor da vida, o Criador do mundo, e o Espírito Santo que vai atualizando esses mistérios e é o autor da Sagrada Liturgia na sua igreja, pois ilumina os pastores, ilumina os santos padres, para que nos instrua e nos dê esse meio de graça e nos possibilite essas ações dele em nossas vidas. Tá certo? Então, obrigado a todos. Eu vou encerrar a live e até a próxima semana, quando vamos nos encontrar novamente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos e que Deus fique com vocês.